E falando de pronúncia, muitos de vocês devem ter problemas com pronúncia, né? Então, vocês três que estão me assistindo ao vivo, daqui a pouco entra mais gente. Mas os que vão entrar, os que estão assistindo online, parem um pouquinho e se perguntem. Vocês têm dificuldade de pronunciar palavras em inglês? Acham que pronunciar palavras em inglês é difícil ou é fácil? Alguém queria me responder digitando ou falando? Que esteja aí a Anne, o Wallace. Can you hear me? Posso, sim, yes. I have one difficulty with pronunciation. The work is me faltou. Com palavras que são parecidas com o português. Essa é a minha dificuldade. Ok. Palavra word, tá? Você falou work. Eu falei word? Beleza. Mas algumas pronúncias de palavras parecidas com português são bem diferentes, e aí confunde bastante, né? Ideia é idea, né? Final é final, ele escreve igual e acaba sendo diferente, né? Você tem hospital. Time. Same. Como? Time e time também. Time, justamente, time. Então, hoje você vai perder esse problema aí, você vai acabar com isso. Hoje, se vocês seguirem o que eu vou falar aqui hoje, vocês não vão ter problema mais nenhum, certo? Por quê? Porque a leitura, né, que vamos se dizer assim, a pronúncia, agora tem uma galera chegando aí de uma vez, a pronúncia, ela é uma questão de diferenças. Você tem que entender que são palavras em inglês e são palavras em português, tá? Então, é isso. Seja bem-vinda, Elaine. Seja bem-vinda, Elisângela. Acho que é a primeira vez de vocês aqui. Muito feliz de ter vocês. Então, sejam bem-vindas. Chegaram bem no início, acabei de começar a falar, tá? Então, pegando aí, qualquer coisa podem abrir, tá? Se sintam à vontade. Tem gente que tá trabalhando, tem gente que está dirigindo, mas quem puder aparecer, ajuda o teacher aqui, que aí eu, pelo menos, olho para alguém. Não fico vendo só fotos, tá? Quem puder. Quem não puder, não tem problema. Então, vamos lá. Como eu estava falando, hoje nós vamos falar de pronúncia e muita gente tem dificuldade de pronunciar. Com o exemplo do Wallace, que falou, tem dificuldade de pronunciar palavras que são parecidas com o português, tá? Outros têm dificuldade de pronunciar palavras que são totalmente diferentes à escrita. E qual é o grande problema disso, essa questão da pronúncia? Eu vou falar bastante, vou falar todo o conteúdo. Oi, marido! E depois, né, de pronunciar, de trabalhar com a pronúncia, eu vou deixar vocês falarem, deixar vocês comentarem e tudo mais, e passar algumas visões para vocês aí, tá? Então, o que acontece? Deixa eu ir logo aqui para o conteúdo. Eu nem vou compartilhar a tela agora. No português, raciocinem comigo, prestem muita atenção, tá? Vocês têm que entender que a leitura de uma palavra em português é portuguesa, a palavra é portuguesa. E uma palavra em inglês é uma palavra inglesa. O grande problema, o grande desafio e a grande dificuldade é porque os brasileiros querem igualar o inglês com o português a vida inteira. Muitos de vocês que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo aqui agora, podem ter esse problema. E uma probabilidade muito grande. Eu dou aula há 7 anos e vejo muita gente com esse problema. Fica questionando, querendo que o inglês seja igual ao do português. Meu Deus, mas por que assim essa pronúncia? Não podia ser assim? Não é time, né, Wallace? Não é T-I-M-E? Né? T-I é time, não é time. Como é que você quer time? Por que é time? Né? Então, por que é assim? Vocês querem comparar uma outra cultura, no outro lugar lá do fim do mundo, bem diferente, português e inglês, né? Na época lá era perto, né? Inglaterra e Portugal. Mas eu falo não de geográfico, eu falo de culturas totalmente diferentes, né? E aí o português acabou vindo para o Brasil e o inglês ficou lá e ficou mais distante ainda, o que faz com que a cultura e o crescimento e o desenvolvimento da língua seja totalmente diferente. Então, vocês estão aqui, eu estou assistindo essa aula é porque vocês têm vontade de aprender inglês. Se vocês querem aprender inglês em todos os aspectos, não só na pronúncia, entendam que os idiomas são diferentes.
Vou repetir. Entendam que os idiomas são diferentes. Vai aprender outro idioma, vai aprender outra cultura. Não adianta questionar. Não dá, igual eu brinco com a galera. Não dá pra pegar o cara que inventou o inglês, que na verdade isso não existe, mas é só para uma forma de ilustrar, né? Pegar o cara que inventou o inglês, pegar ele e reclamar com ele. Falou, oh, por que você criou isso aqui desse jeito? Por que você não criou dessa outra forma? Isso não existe, tá? Então o fato é, como funciona isso no inglês? Gente, é uma mudança de cultura. A gente faz isso a vida inteira, desde criança. A gente muda de estado, a gente muda de igreja, a gente muda de trabalho, a gente muda de escola. E quando a gente muda, não dá para poder ficar questionando por que essa escola é igual a outra ou não é igual a outra. Por que essa cidade, essa cultura dessas pessoas não é igual à minha cidade que eu morava lá. Você precisa se adaptar ao novo. Quando você vai aprender o idioma, você precisa se adaptar ao novo. Prestem muita atenção nisso. Isso é base. Isso é base. O grande diferencial das minhas aulas, gente que abre a mente, é porque eu falo base, coisa óbvia que dá base para você aprender o restante das coisas. Ou seja, que você não chega na escola e vê ninguém falando isso aqui. Raramente você tem um professor, pode ter, tem muitos outros bons profissionais por aí, mas que chega para você e fala coisas assim para você. Poxa, é verdade, faz sentido o que ele está falando, tá? Então, ninguém nunca tinha me falado isso, mas faz muito sentido. Então você vai para outra cidade, você adapta a outra cidade. Você vai para outra escola, você se adapta a outra escola. Você vai para um novo idioma, você se adapta a um novo idioma. Como que funcionam as coisas aqui nesse idioma? Na pronúncia é a mesma coisa, gente. Então, se eu pego aqui essa palavra em inglês, vou jogar aqui no chat, essa palavra em inglês, essa palavra aí, muita gente vai pronunciar o quê? Daughter, 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 daughter. Vai pronunciar um monte de coisas, né? A maioria das pessoas pronuncia daughter, né? Deixa eu compartilhar a tela. Fica melhor até para quem está assistindo depois. Compartilhar a tela aqui. Para quem está assistindo depois. Então, deixa eu só colocar aqui para ficar maior. Então, compartilhar a tela para ficar maior. Princípio de fonema. Você pega essa palavra aqui, aí você vai falar daughter. A maioria das pessoas vai ler da por quê? D-A-U-G, não sabe como ler o H, mas ele passa direto. Então, daughter. Quando um nativo vai pronunciar, principalmente da pronúncia do inglês americano, você vai ver falar daughter. É assim que eu falo, por exemplo, daughter, que significa a palavra filha. Muitos de vocês vão me perguntar, daughter? Como assim? Eu não vou estudar esse negócio de inglês, não. Meu Deus, como é difícil pronunciar daughter. Meu pai amado, meu senhor, daughter. Que terrível. Né? Só que não é muito bem assim a história. A questão é que muita gente está querendo usar o manual do português para ler palavras em inglês. Vou repetir. Olha o tanto que é óbvio. Ó. Você está pegando um manual de palavras da língua portuguesa para ler uma palavra inglesa. Isso não existe. Então vamos lá. Você tem filha, você tem F-I-L-H-A, é uma palavra portuguesa. Então você usa o manual da língua portuguesa. Filha, pronto. Agora, você vê uma palavra que não é portuguesa, você não precisa estudar, você já vê, cara, isso aqui não é português. Com o tempo que você vai aprendendo, você sabe, isso aqui é inglês. Então eu tenho que usar o manual do inglês. Aí é o grande problema. Cadê o manual do inglês, teacher? Cadê que ninguém nunca me ensinou? Cadê que naquele curso ninguém me falou isso? Cadê que na escola ninguém me falou isso aqui? Cadê que eu não sei como é que tá? Por isso que fica difícil. É mais ou menos assim, você compra um guarda-roupa no brechó. Você compra um guarda-roupa no brechó. Aí o guarda-roupa no brechó, o cara fala assim, ó, tá mais barato, só que ele tá vindo desmontado. Vai desmontado para você e você acha um jeito de montar. O guarda-roupa no brechó não vai ter manual. Aí você chega em casa e fala, achei isso aqui uma pichincha bem baratinho, agora eu vou montar. Aí você vai na gaveta, pega o manual do outro guarda-roupa que você comprou na loja antigo que você tinha e vai pegar esse manual para montar o guarda-roupa novo que você comprou. Aí você não vai conseguir. Óbvio, porque o manual de um não cabe no manual de outro. Aí você vai tentar montar o guarda-roupa com esse manual, não consegue, porque você tá com o manual errado, aí você fala, ixi, montar esse guarda-roupa é difícil demais, não quero não. Por causa do manual errado. Você tem que ter o manual certo. Ninguém faz isso. Essa história que eu contei é uma história ridícula. Ninguém em sã consciência faz isso. Mas no inglês a gente faz.
No inglês, a gente quer pegar o manual do português para ler uma palavra em inglês, ainda quer que seja fácil. Né? Então, não vai ser. Porque tem que ter o manual. Como que eu leio em inglês? Será que dá certo fazer isso? Será que não dá? E, gente, não existe esse negócio de língua mais difícil e língua mais fácil. Não existe. Se for comparar, o inglês tem regras mais fáceis do que a do português. A questão, quem está me acompanhando desde o início, quem já assistiu as aulas gravadas, é porque a gente aprendeu português desde criança, quando em criança a gente fazia coisas automáticas. Nossas ações eram involuntárias. O nosso sistema de aprendizado mental agia automaticamente. Agora, esse sistema precisa ser comandado por nós adultos conscientemente. Essa é a única diferença. E a gente precisa de conscientização. E é isso que eu faço aqui. Eu trago a consciência de vocês como que funcionam as coisas. Mas o português, por exemplo, polonês da vida. Por que uma criança aprende polonês? Porque ela está convivendo, porque essas ações são automáticas. Polonês é uma língua dificílima. Depois vocês pesquisam, porque senão eu não vou puxar assunto aqui. Vou mostrar o tanto de variações que tem na língua polonesa. Por que a criança aprende? Porque é automático. Então, não é uma questão de dificultar, difícil diferenciar. Ah, uma é mais difícil que a outra, é mais fácil. Não, é questão de imersão, é questão de vivência, é questão de se adaptar. Você vai se adaptar àquilo, visualizando aquilo com individualidade. Não vai comparar com o português. Individual. Então, quando a questão de pronúncias, fonemas, leitura, com os sons da palavra, vamos trabalhar, então, a diferença. Como é que é o manual da língua portuguesa na hora de pronunciar uma palavra? Simples. Na língua portuguesa eu leio uma palavra sílaba por sílaba, ou seja, a forma de você ler em inglês em português, desculpa, é silábica, é uma leitura silábica, é um som, o som sai sílaba por sílaba, e automaticamente você utiliza da visão para poder ler, para poder saber o som daquela palavra, é a sua visão que é ativada. Na escola, sempre vocês iam beabá, ba, te é té, té. Né? Então você tem V com I é sempre vi, T com O é sempre tó, né? B com U é bu, D com E é dé. Então você sempre tem essa junção e isso sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. E eu peguei duas palavras bem dificílimas. Muita gente talvez não saiba o que significa, porque eu não sei o que significa. Eu peguei essa palavra e muitos de vocês podem ler daí. Como tem muita gente aqui, eu mesmo vou ler, mas vocês podem ler. Eu vou dar um tempo. Isso aí, escracho. Se você sabe ler em português, todo mundo lê o escracho. Nessa palavra de baixo, que eu não sei o que significa ler como? Como é que lê a parte de baixo? Pode ler aí, você sozinho. Prurido, isso mesmo. Se a não ser que você não saiba ler em português, você não pronunciou a mesma coisa que eu. Prurido. Por quê? Porque PRU sempre vai ser pru. Isso faz com que, mesmo que você não conheça uma palavra em português, você saiba como significa, qual é a pronúncia, qual é o som dessa palavra, os fonemas dela. Cra sempre vai ser cra, ó. Escracho, cravo, cratera, crato. Sempre vai ser CRA, vai ser cra. Porque as sílabas na língua portuguesa, a leitura por ser silábica, requer que as sílabas tenham um padrão organizado. É organizado, porque se não for organizado, não tem como ler silabicamente. É aí que a gente entra na questão das palavras em inglês. Nas palavras em inglês, não dá para fazer isso que a gente faz no português. E é aí o problema de muitos de vocês que assistem, e ninguém fala isso para vocês. Encontro de dois Os na palavra piscina, em inglês, é pool. Encontro de dois Os na palavra porta, é door. Tá? A letra A, em inglês, é A. É A, B, C, D. Então, é A, B, C, é A. Só que aqui, nessa palavra, não é after, é after. Aqui não é, aqui é always. Aqui é apple. E aqui é able. Olha só, todas começam com A. After, always. Você ouve O e você tá com a cabeça ainda no português, você acha que O começa com O. Porque o som é always. Apple e able. Eu não estou fazendo isso para assustar vocês. Eu estou mostrando que não pode ser igual a do português. Não pode. Se for igual ao português, pode se assustar, pode sair correndo, porque vocês vão errar. Eu estou mostrando desde o início que tem que ter individualidade. Não é difícil nem fácil, não é, é diferente. Se você trata com diferença, se você trata particular, aí fica tudo mais fácil. Você tem um manual na mão, correto, aí você vai embora. Você pode pegar o guarda-roupa mais difícil de montar.
Mas se você tem o manual na mão certinho, quanto melhor o manual, quanto mais explicativo o manual, você vai conseguir fazer passo por passo. Às vezes o guarda-roupa é difícil de montar também, porque o manual é difícil de ser explicado. Você pega uns manual horrível por aí. Eu tô tentando explicar tudo detalhadinho para vocês não terem problemas com isso. Então, eu tô demonstrando que não dá para você ler sílaba por sílaba palavras em inglês. Então você tem uma palavra aqui, ó, palavra. Essa é uma palavra portuguesa. Se é uma palavra portuguesa, eu vou ler palavra, eu vou ler memória, eu vou ler sílaba por sílaba. Agora, eu pego uma palavra em inglês, olha aqui embaixo, eu não posso ler sílaba por sílaba. Eu já começo daí. É o primeiro passo. Eu já começo daí. Eu não posso ler uma palavra em inglês. Eu já começo daí. Não posso. Entendeu? E como é que eu leio então? Calma, vou chegar lá. Vou demonstrar para vocês, mais uma vez, que essa aqui é uma demonstração bem clara. Ó. C-H-I-L-D nessa palavra é child. Child. C-H-I-L-D nessa palavra não é child, é children. Um é child, outro é chill. Meu Deus, como é que faz? Né? Calma, vou chegar lá como é que faz. Só não pode ir igual ao português. Eu acho que aqui eu convenci vocês de que vocês não podem ler uma palavra inglesa do jeito que vocês leem uma palavra em português. Por favor. Dúvidas? Para não falar demais, todo mundo desapareceu hoje, não tô vendo ninguém aí. Alguém? Dúvidas? Quer falar, Anne? Já tinha visto falar disso aqui, Anne? Não? Você tinha essa dificuldade? Você tem? De ler uma palavra em inglês assim da pronúncia? Tá sem microfone. Na realidade, é a minha primeira vez. Eu tô querendo aprender, mas tenho muita dificuldade. E dá um nó na cabeça. É diferente, né? Tudo que é diferente, você precisa de adaptação. A dificuldade, sim, ela vem por falta de informação. Quando você tem informação correta, igual a Elisângela postou, top, nunca pensei assim. Eu tenho 7 anos que eu dou essa aula e dou todas as outras, e todo mundo fala, nunca pensei desse jeito. E isso muda a forma de você pensar, porque se você continua batendo cabeça, tentando ler uma palavra, né, com a lógica do português, e ela é uma palavra inglesa, você vai errar. Você vai errar demais. E agora 2 pessoas apareceram. Agora eu tô vendo alguém. Agora eu não tô vendo só robôs. Já que eu dei uma paradinha aqui, ó, seja bem-vinda, Carol. Não lembro de você das outras aulas. A Elisângela já falei. A Inês, parece que não dei seja bem-vinda. Seja bem-vindo todo mundo aí. Todo mundo. E quem tá assistindo gravado aqui também, que é a primeira vez, seja bem-vindo. Welcome. Então, bom dia, galera. Bom dia, isso, good morning. Eu tenho certeza que você sabe falar good morning, Carol. Good morning. Você assistiu eu vi duas aulas. Você viu gravado? Você viu gravado? Só que eu troquei o nome. Aí, por isso que você não... você trocou de nome, então é por isso. Então, das outras aulas que você assistiu, eu falo good morning, porque quanto mais você falar, melhor, né? Então, quanto menos você fala português, é um princípio que eu falei nas outras aulas. Quanto menos você fala português, mais você fala inglês, mais você estimula o seu cérebro. Então, quanto mais você puder, nada de bom dia, good morning. Ou fala só morning. Mas é isso aí, vamos lá. Já tinha ouvido falar sobre isso aqui, Carol? Você chegou agora, deu tempo de ouvir? Não? Deu tempo não, né? Eu ouvi só você falar a questão do child e do children. Eu já sabia a diferença, só que assim, eu não sei o porquê. É isso que eu tô falando aqui. Não tem porquê, tá? Depois você pega o início da aula, porque senão não dá tempo de eu falar tudo. Hoje eu preciso terminar às 7h55. Às vezes eu passo um pouco. A aula é para ser 1 hora mesmo, 55 minutos, na verdade. Às vezes eu passo um pouco porque eu gosto muito de vocês. De verdade. É muito legal essa aula aqui. Mas hoje eu não vou poder passar. Então eu vou ter que terminar. E aí o que acontece? Eu tô falando, Carol e todos que estão vendo aí, que isso aqui não pode ser assim. A leitura não é igual ao do português. Por quê? O do português é uma leitura silábica, e sílabas têm um som próprio. E no inglês não é assim. Se não é assim, gente, a leitura não pode ser silábica. Não pode. Não tem porquê, não tem o que questionar. Em inglês, você vai ler palavra por palavra. Não vai ler sílaba por sílaba. A palavra inteira vai ter o seu som. Quando eu leio isso aqui, gente, ó, pull, door, after, always, apple, able, child, children,
É porque eu já sei que cada palavra tem esse som. Como eu sei? Através da memória auditiva. Através da memória auditiva. Quem quer participar aqui de um experimento? Rapidão. Quem quer participar de um experimento? A Carol. Tá? Aparece para nós, Carol. Então, se você não puder aparecer a coisa, só abre o microfone. Não tem problema, não. Ok. Tá? Quer participar do experimento? Então, vamos lá. Memória auditiva, tá? Às vezes você vai falar, Kid acha isso de memória auditiva, tá? Kid acha isso de memória auditiva. Vamos lá. Deixa eu fazer um teste aqui contigo. Deixa eu jogar aqui para baixo. Como que se lê essa palavra aqui, Carol? Shoes. Como? Shoes. Tá. Você acha que tá certinho? Eu acho que tá. Tá? Tá bom. Dá para passar a tua pronúncia, tá? Dá para passar. Depois eu vou explicar. Como é que lê essa pronúncia aqui? Bucks. Bucks, muito bom. Teu inglês tá bom, tá? Teu inglês tá bom. Teu inglês tá bom. E essa pronúncia aqui? Wheels. Wheels, muito bom teu inglês, tá? Muito bom. Você ouve bastante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dessas 3 palavras que você leu sílaba ou você leu a palavra inteira? Eu li a palavra inteira. Eu acho que não tem como ler sílaba. Justamente. Eu acho que é um conjunto, assim, que a pessoa lê de uma vez. Justamente. Você apertou, você acertou porque você leu a palavra inteira. Você leu porque você leu a palavra... Você acertou porque você leu a palavra inteira. Opa, eu escrevi errado aqui, ó. O Will é com 2 S, não é com 2 L's. O teacher também erra, tá vendo? Os erros fazem parte, gente. Isso aqui eu ensino também no meu curso. Se você tem medo de errar, você tá no lugar errado, tá? Erro acontece. Pra todo mundo. Wheels, roda. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. A Carol foi muito bem no teste dela e ela mostrou que ela leu a palavra inteira. É uma prova disso. Alguém leu as palavras erradas, com os sons errados aqui e quer se manifestar? Não? Ninguém? Ô, Carlos, eu posso dizer como foi que eu consegui ler a palavra Wheels sem errar? Pode, claro. Eu não sei se você sabe, acho que você sabe, que tem aquele brinquedo Hot Wheels. Parabéns. Ó, gente, eu não combinei com a Carol, sabe por quê? Eu ia falar o seguinte, isso é memória auditiva. Isso é memória auditiva. Eu amo quando acontece isso, porque prova o que eu tô falando. Na verdade, eu nem preciso de muito para provar o que eu tô falando, porque todo mundo sabe que isso aqui é lógico, é lógico. Sabe o que é isso aí, Carol? Memória auditiva. Obrigado. Sabe por quê? Eu tenho alunos que não ativam a memória auditiva, ele quer ler com os olhos, ele lê com os olhos, ele vê BU, se ele vê BU, se você lê com os olhos, tem 200 e quase 250 pessoas lá quase 230 pessoas no grupo. Então, que vai assistir esse vídeo depois aqui, um monte de gente, provavelmente na verdade tenho certeza que é muito mais, vai ler com os olhos isso aqui. Ele vai ler com os olhos, ele vai ler BU. BU é bu em português. Aí ele quer ler books. Aí eu chego para esse aluno que está comigo ao vivo, e aí eu mostro essa marca aqui, ó. Eu mostro essa marca para ele. Aí quando ele vê essa marca, ele, não, é Starbucks. Tá bom. Então você lê, quando você vê a marca, você fala correto em inglês. Eu não sei pronunciar inglês, professor, é muito difícil. Mas McDonald's você sabe, né? Subway você sabe. Ninguém fala Subway. Todo mundo fala Subway. Professor, mas é porque ali tem a marca, né? Memória auditiva. Porque um monte de gente tem problema, né? Um monte de gente tem problemas. Aí ele vai aqui, ó, Hot Wheels. Hot Wheels, quando ele vê a marca, ele vai Hot Wheels. Hot Wheels, Aí ele lembra do desenho. Por quê? Memória auditiva. Você lembra do som da palavra inteira. Você lembra do som da palavra inteira. Em inglês, não tem como ler palavras por sílabas. Você tem que lembrar do som. Isso aqui é memória auditiva. Você lê a palavra inteira. Então, quando você vai aprender uma palavra em inglês, você tem que ouvir o som dessa palavra. Então, vão para a internet, vão para o tradutor, escutem bastante o idioma, escutem toda hora ele, pegue a palavra, repita, porque todo mundo tem memória auditiva. Quer ver que todo mundo tem memória auditiva? O democrata cristão. Todo mundo lembra dessa música. Por quê? Memória auditiva.
memória auditiva. Música, você ouve uma música no chuveiro, você ouve um jingle, você ouve um negócio, você lembra, você repete aquilo ali, tá? Tem gente que, professor, não sei cantar não sou entonado, mas você lembra do som. Às vezes você não sabe reproduzir o som corretamente. Aí você tem uma dificuldade. Mas se você ouvir bastante, você consegue. Até porque música tem a questão da melodia. Palavra não tem melodia. Palavra só tem um som e acabou. Não importa o tom que você utiliza. Então, quem tem facilidade de melodia com música tem mais facilidade ainda com palavras. Mais ainda. Mas uma não ajuda a outra. A pessoa não sei cantar, não tem nada a ver. Memória auditiva é essa questão que eu falei aqui do Hot Wheels, do Starbucks, do Subway. Você não fala McDonald's, você não fala MC Donald's, né? Igual o meme que saiu aí na internet. Ninguém fala MC Donald's. A gente fala McDonald's. Por quê? Porque você escuta o som e você repete. E eu ficaria aqui horas falando vários. O Shoes, tem o Netshoes, aquele site lá que compra, Netshoes. Eu já tive aluno que fala choice, isso aqui é choice, chacho, che. Mas como é que é aquela loja que compra tênis esportivos e materiais esportivos? Netshoes, isso aí. Starbucks, Hot Wheels, Subway, e tem várias, tá? Memória auditiva. Como no inglês não tem um padrão de sílabas que vai ser totalmente igual, não dá, nem sempre BU vai ser ban. Às vezes pode ser outra pronúncia, né? Esse SHO não, às vezes não vai ser chu sempre. Vai variar. E não tem uma regra organizada para isso. Até os nativos brincam com isso. Aí, aquilo que eu falei no início da aula, você chega num lugar novo, você chega num idioma novo, aí eu sinto muito falar para vocês. Dá para aprender inglês? Dá, porque isso aqui facilita a vida. O negócio é ir pelo caminho correto. Inglês não é difícil, é só você andar no caminho correto. Só que aí, você vê esse negócio, você se assusta, então beleza. Por quê? Você vai para um lugar novo, vai para um estado novo, vai para uma escola nova, você não gosta, ou você se adapta, ou você vaza e desiste. Entendeu? Como o inglês não é uma opção, né, para quem é uma opção, muita gente desiste. Para quem quer mesmo, tem um sonho, para quem precisa, quer ganhar mais, quer ter facilidade de negócios, quer ter facilidade de comprar, de ler novos produtos, de ir para outros países, de viajar, de conversar, de ganhar mais, de pôr um novo emprego que requeira, que pague mais e requeira fluência, vai precisar passar por isso. Se ele precisa passar, que ele se adapte de uma forma mais fácil. Deixa eu ver aqui, alguém digitou. Quando for uma palavra nova no nosso vocabulário, é bem provável que queremos errar, né? Até aprender. Sim. E aí entra na outra questão. Quando for uma palavra nova, vocês precisam ouvir. Ouve a palavra. Hoje, qual é a ferramenta mais fácil que você vai ter para ver a pronúncia? O Google Tradutor. Digita ela lá, bota o sonzinho, pum, a mulher vai falar, você repete. Você repete ela. Simples assim, tá? Deixa eu botar. Quem quer fazer um teste agora de novo? Para o Wallace, se você já abriu, já faz um teste aí, Wallace. Carlos, depois pode falar. Só para agregar no que você falou, pode falar. No Google Translator, agora tem até, se você escrever a palavra e escrever do lado, pronunciation, ele te dá a escrita como que você tem que pronunciar. Então, tem isso também, bem bacana. Legal. Isso ajuda. Agora, vou falar uma observação sobre isso aí, tá? Quero fazer um teste contigo. Você aceita fazer um testinho rapidão? Claro. Vamos lá, lê essa palavra aqui. Pursue. Agora vamos lá, repete comigo. Pursue. De novo. Pursue. Você tá vendo que você não tá pronunciando igual a mim no final da palavra? Pursue. Melhorou, tá vendo? Sabe o que é isso? Não é uma tendência de você ler com os olhos. Mas todo mundo, quando é criança, praticamente, que tem irmão, que tem primo, já imitou o irmãozinho. Já viu quando ele fala, eu vou contar pra minha mãe. Aí outro, eu vou contar pra minha mãe. Não faz isso. Todo mundo já imitou uma outra pessoa. Todo mundo. Aí ele vai pra minha mãe, a menina tá me imitando aqui. Para com isso vocês dois. Então o que acontece? Isso é imitação. Quando você escuta uma palavra no Google Tradutor, ou num filme, ou você escuta num som, numa música, ou você escuta, vai lá no YouTube, repete, imita o som. Imitação, porque é memória auditiva. O seu som, seu ouvido tá ouvindo o som e você vai tentar imitar esse som. Pursue. E aí você vai embora. Você pursue. Não tem por que ler P-R-U-S-U-E.
Você vai a palavra inteira, o som da palavra inteira. Quando você abrir uma palavra nova, você vai pegar essa palavra nova. Porque senão, se você não conhece ela, vai errar. Vai errar. Agora, a questão. Se você está no caminho correto, pronto, vamos para outro ponto agora. Se você está no caminho correto, esse caminho que eu estou falando, gente, os erros vão acontecer. Por quê? Porque tem outras questões a mais do que isso. Primeiro, dicção. Ah, professor, eu tenho um problema de dicção. Beleza, tranquilo. Você tenta chegar o mais próximo do som possível para que o nativo entenda. Por exemplo, eu fiz uma correção do Wallace, mas a primeira pronúncia dele não foi 100%, mas é uma pronúncia que o nativo ia entender. O meu método é aprenda inglês como uma criança. Uma criança começa a pronunciar as coisas direito? Óbvio que não. Minha filha fala papate, e isso significa sapato. O shoes, que ela fala em inglês, ela fala papate, ela fala shoes. Shoes, ela não fala shoes, ela fala chu, chu. É um negócio parecido com isso, é chu, chu. Eu sei que é shoe porque ela aponta pro pé. Ela fala, ela pega o shoe, vai falando, shoe, pega e me dá na minha mão pra eu calçar no pé dela pra ir pra rua. Ela sabe que é shoe e é papate. Quando uma criança fala assim, você fala, oh meu Deus, que lindinha, tá falando as palavrinhas. Aí quando é um brasileiro que vai falar inglês, aí ele pronuncia, em vez de pronunciar pursue, ele fala pursue. Ai, meu Deus, que vergonha. Você não tem vergonha, não, que tá falando inglês errado? Desiste desse negócio, que é difícil demais. Não faz sentido. Porque as pronúncias, mesmo assim, são sons que você nunca falou na tua vida. Assim como uma criança, ela tá desenvolvendo a dicção dela, a língua dela, a garganta, o som, a boca, para poder sair o som que ela escuta no dia a dia. Você, como adulto, também está ouvindo o idioma todo dia, que eu falei nas aulas passadas. Se não ouvir, não fala. Então você está ouvindo, você está treinando e tem que treinar, porque se não treinar, não desenvolve. O que você não estimula, não desenvolve. Então você está forçando sua boca, está se adaptando àquele som. Então não espere acertar as pronúncias detalhadamente logo do início. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu dei a dica, falei, você pronuncia com os ouvidos, com o som, memória auditiva. Mas essa pronúncia precisa vir com o tempo, com treino. Não espere pronunciar tudo detalhado. O nativo vai te entender. E se ele te entender, ó, yes, comemora. E se o mundo inteiro te criticar, você fala, não tô nem aí pra você. Você fala inglês? Provavelmente não fala. Tá te criticando e não fala inglês. Você fala inglês? Falo. Mas você não começou falando direito. Pode falar pra essa pessoa. Eu duvido. Ninguém começou hoje, que fala fluente hoje. Você pega um fluente, meu tio, minha avó, meu irmão, meu amigo, seja quem for que vocês conheçam. Essa pessoa pode até falar bem hoje, mas ela não começou falando bem. Não existe isso. Isso não existe. Ninguém começa, acorda de manhã, pronunciando as coisas tudo certinho. Isso não existe. Tudo bem, gente? Então, quando vocês forem participar, vai errar. Vai errar na pronúncia, isso é normal. Então, a pronúncia não é um caminho assim, desse tamanho. Ela é assim. Ela é desse jeito. Tanto que até existem sotaques. Você vai falar party nos Estados Unidos, é party, que é festa, party. Party é assim que escreve. Você vai falar festa no inglês britânico, é party, party. Então você tem party, 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 party. Totalmente diferente. Entendeu? Então o idioma é vivo, não é matemática 1 e 1 mais 2. Vivam isso naturalmente, não dificultem as coisas, facilitem. Porque o grande passo de todo mundo estar aqui, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo essa aula, vocês querem uma coisa só: se comunicar. Se comunicar, é isso que vocês querem. Então, não coloquem dificuldades na comunicação de vocês. Comecem a valorizar se a outra pessoa te entendeu. Se a outra pessoa te entendeu, faz parte do processo. Aí, só que assim, aí tem o outro 880, é 880, o outro extremo. Eu não chego para minha filha, eu não quero que ela fale papate a vida inteira. Ela vai falar sapato certinho um dia. Ela vai falar shoes em inglês certinho outro dia. Em algum momento ela vai falar. Só que, naturalmente, por instinto, a gente sabe qual é o momento de cobrar mais os filhos. Ela vai crescendo, eu vou corrigindo, eu vou falar, filha, shoes, shoes, shoes. Minha esposa vai falar sapato, sapato. E se a minha esposa não corrigir ela em português, ela vai falar português errado sempre, porque ela não vai ter correção. A correção não é para poder amassar a pessoa. A correção é para que no futuro ela comece a acertar. Não é para agora, nesse momento agora, minha filha se desestimular de falar.
Não pode ser assim. Então, para o aluno é a mesma coisa. E às vezes nem é o professor que faz isso, né? Tem muitos lugares, eu tenho muitas histórias de gente, fui para a escola lá, a professora era terrível. Eu ficava com medo, eu criei trauma de inglês porque eu não conseguia errar lá. Se eu errasse, eu era escrachado. E tem professores que fazem isso. Mas tem gente que é ela mesma que faz consigo mesmo. O erro da pronúncia faz parte, né? E faz parte porque tem pronúncias que não existem na língua portuguesa. Eu já dei aula para americanos e ele é uma dificuldade de falar pão. Por quê? Porque esse som ão não existe na língua inglesa, gente. Então a boca não está preparada, a mente não está preparada para esse som ão. Aí ele fala, fulano, fala pão. Ele, pau, pau. Não, pau não, pão. É pau. Não, pão. Não vai, precisa de um tempo para ele pegar aquele som, repetir. E isso é treino. Então, curtam o processo de aprendizado da linguagem, do idioma. Então, só para finalizar aqui, deixar vocês falarem e tirar dúvidas. No final. Eu abro um site aqui, ó. E aí vocês vão ver aqui a pronúncia. Vou escolher um site qualquer aqui, ó. Copa do Mundo, que eu gosto. E eu pego para ler. Vamos lá, eu vou ler. England's Declan Rice on teammate. Opa, caiu tudo aqui. Declan Rice on how he was disappointed. Bem aqui, gente, ó. Declan Rice on how he was disappointed to be taken off in the Euro 2020 final. It drives me on a lot. You don't want to get taken off in any game, let alone in the final. The manager saw something that is absolutely fine. Pô, leu tudo isso aqui, beleza. Acreditam? Eu leio cada palavra, tem o seu som. Eu sei que é drives, eu sei que é on, eu sei que é lot, eu sei que é don't, eu sei que é want, eu sei que é final, eu sei que é manager, eu sei que é sol. Cada palavra eu sei o som dela. Tá? Por quê? Porque são anos, é tempo. Só que não demorou tanto, não. Eu tenho 9 anos. Não foi ontem que eu comecei a falar assim, né? Como eu contei para vocês, eu já conseguia me comunicar com 6 meses de idioma todo dia treinando. Depois disso, eu fui melhorando. Depois de um tempo, a sua mente cria um mecanismo que aí você não precisa ouvir toda palavra nova que você aprende. Por quê? Porque de tantas palavras que você já sabe, seu cérebro ele cria uma conexão lógica e ele tem uma intuição de como que é aquele som. Por quê? Porque ele compara com outras palavras que você sabe. O cérebro é o melhor computador do mundo, gente. O cérebro da gente. É só a gente estimular ele. Vai aqui para pessoas que querem aprender inglês sem estímulo, né? Que aprender inglês só assistindo aula. Isso não existe. A única coisa a mais que eu fiz aqui, porque aí é um outro nível de pronúncia, é o linking sound, que se chama linking sound, é linkar sons, é conectar sons. Que é o que a gente faz em qualquer idioma. Ó. Eu não falei é o que a gente faz. Ninguém fala assim. É o que a gente faz. Ó, eu juntei tudo. É o que a gente faz. Com a gente. Eu juntei o que com a gente. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Ninguém fala separadinho. Então não esperem que eles falem separadinho em inglês. Então a gente junta uma palavra na outra. Isso também é uma dica de pronúncia. Se você quer entender, se você quer pronunciar assim, tem que ouvir muito. Porque ninguém vai falar com você assim. Oi, hoje eu quero falar com você sobre pronúncia. Se a gente não fala assim em português, não cobre que o nativo vai falar assim também. Então ele não vai falar what is your name. Ele vai falar, oh, what's your name? What's your name? Então ele vai juntar tudo. Juntar tudo. Como é que você entende quando eu falo em português? Porque você ouve muito. Então, como é que você vai ouvir em inglês isso? Quando você ouvir muito. Você ouvir bastante, tá? Então, no meu curso eu falo, escuta inglês todo dia, com todas as dicas que eu dou de ouvido, dentro do curso, por 6 meses, e se você não melhorar o teu ouvido em 6 meses fazendo tudo que eu tô falando, você vem e me cobra depois. Ninguém voltou para falar, porque é impossível. Se fizer tudo ouvindo todo dia, porque o ouvido da gente, de tanto ouvir, fica sensível. A gente sensibiliza ao ouvido e depois ele começa a pegar. Porque a gente junta uma palavra na outra. Mas isso, gente, ó, é só para quem já tem um nível a mais, tá? Quem é iniciante não tenta juntar uma palavra na outra, porque nem pegou ainda as bases que eu falei agora há pouco dos sons, não vai juntar uma palavra na outra, tá? Mas, de qualquer forma, cada palavra na cabeça da gente tem o seu som. Não dá para ler, por exemplo, alone. É alone. Quase que não sai o som no E no final. Aí, baiano como eu, dou aula para outros baianos também.
uns 2 baianos que eu dou aula, lá de Salvador. Aí, gosta de entonar no final da palavra. Ele vai ler igual ao português, Aloni. Aloni. Ele é Aloni, porque tem um E aqui, Alone. Alone. Algumas pessoas falam Aloni, outros falam Alone. Alone. Não tem, alone. Alone. É o som. Se eu tento ler com os olhos, vai dar ruim no final. Tudo bem, gente? Dúvidas? Vou tirar dúvidas de vocês aí agora. E observações. Falem agora ou calem-se até a próxima quinta-feira. É a última aula do ano, quinta-feira que vem. Já vou adicionar, depois saio de férias e a gente volta na primeira semana de janeiro. Eu vou dar um presentinho para vocês de final de ano ali. Isso não é só uma surpresa. Alguém quer falar algo sobre pronúncia? Da aula de hoje aí, observação, dúvidas? Com certeza ficou, gente. Só basta um aí, dá um empurrão, o outro aparece. Pode digitar também. Não? Outra coisa. Vocês já viram indianos falando inglês? Né? Já viram árabes falando inglês? Já viram russo falando inglês? Pode falar, Alice. Eu trabalho numa empresa americana e a gente faz reuniões periódicas com a galera do mundo, né? Uhum. Esses últimos dias a gente teve um treinamento com um indiano. Nossa, que inglês horrível. O sotaque dele, o jeito dele falar é muito pesado, é muito diferente do que a gente fala, do que os americanos falam, é muito diferente. E os caras trabalham, os cara, obrigado, Wallace. Os caras têm outra, trabalham para fora, trabalham para muitos americanos em muitas empresas. Indiano, normalmente eles trabalham, muitos deles, para empresas multinacionais. É muito comum eu dar aula para pessoas que trabalham em empresas multinacionais e eles falarem isso que o Wallace falou de reunião com indianos na internet, na online. E os caras estão lá trabalhando, viajam, né? Vão na Copa lá, conversam, se viram. E os caras falam muito ruim, vocês não têm ideia. Eles falam muito, inglês muito ruim. Mas eles estão se comunicando. Eu daria muitos de vocês, muitos dos meus alunos, diria, caramba, mas eu queria, velho. Queria falar igual ele falava, porque pelo menos eu me comunico. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Ah, mas aí a gente tá se limitando, porque não é coerente, porque uma pessoa fala, eu queria me comunicar. Mas quando vai se comunicar, fica se limitando porque não pronuncia certo, detalhes exatamente detalhado. Então você não é obrigado a pronunciar como nativo. Mas com essas dicas que eu dei, chega muito próximo. Com essas dicas que eu dei hoje, já chega próximo. Se você já chega próximo, voa. Voa, comemora e vai embora. Não fica se cobrando para ser detalhadamente. Respeito a alguns profissionais. Tem uma profissional da internet bem famosa, mas ela, e eu respeito muito ela, eu gosto muito, porque ela estudou, ela sabe pronunciar às vezes melhor do que o nativo. Ela estudou, ela foi fazer um mestrado, ela foi fazer especialização de fonema da língua inglesa. Então ela sabe detalhadamente qual é o som lá. Aí é outra história, entendeu? Mas outras pessoas que não têm estudo, e ela especifica isso, fala assim, tudo mais. Outras pessoas que não têm estudo, fica na internet, a pronúncia não pronuncia assim em inglês, pronuncia isso aqui. Beleza. Só que aí se você não explica isso aqui no geral, a pessoa cria uma noia, ela fica noiada, ela fica louca, assim, eu tenho que falar desse jeito. E aí ela se cobra de uma forma que aí atrapalha a comunicação dela. Primeiro você começa a se comunicar, a falar. Com o tempo, você vai aprimorando a sua pronúncia igual uma criança, gente. Igual uma criança, simples assim. Entendeu? Mais alguém? Observação, dúvidas? Falem agora ou calem-se até semana que vem. Isso aí é pronúncia. Acredito que muitos vão falar igual a quem foi que pronunciou? Quem foi que foi a Elisângela? Foi a Elisângela que falou que nunca pensou sobre isso. Nunca pensou nessa forma. Acredito que, como a Elisângela, muitos vão estar assistindo vão falar. Eu nunca pensei assim. Alguém mais que queira uma dica, alguma coisa? E aí, professor, depois disso tudo que você falou, como eu faço tal coisa? Como eu faço isso? 5 minutinhos para vocês aí. Carlos? Tô te ouvindo, Carol, pode falar. Não, na verdade não é uma pergunta, é só assim, só dar a minha opinião mesmo sobre isso. Uhum.
que eu Pode já falar. estou estudando inglês todos os dias já faz 2 meses, mais ou menos, né? Que eu sempre, assim, eu vi música, vi filme, essas coisas assim, mas nunca me empenhei, né, o bastante. Mas há 2 meses eu já estou vendo inglês todo dia, converso também com pessoas em inglês. E ontem eu fui rever um vídeo meu, né, do começo, há 2 meses atrás, e realmente, assim, acho que se empenhando todo dia, estudando, né, também vocabulário, porque também as palavras não vão surgir na nossa mente do nada, né? E é uma diferença muito grande. E, assim, eu erro bastante essa questão que você falou de, né, que tem gente que fala porque o outro errou, isso e aquilo. Eu erro muito, e a minha, assim, o meu objetivo é me comunicar e não ser, assim, fluente, como as pessoas falam. É a questão de me comunicar. Se a pessoa me entendeu, pronto, né? Até porque a gente, assim, no português, a gente não sabe nem palavras do português direito. Se for alguém me perguntar sobre termos de, sei lá, de aviação ou de medicina, eu não vou saber, né? E nem por isso eu não sou fluente, né? É só minha opinião, assim, não sei se você concorda comigo. Eu acho que você falou tudo que, só na prática, tudo que eu falei aqui. Então eu concordo, porque você reproduziu na sua experiência tudo que eu falei aqui. Parabéns, continua assim, tá? Continua, não se limita e também não cai no outro extremo, tá? Sempre tente melhorar, mas tente melhorar com a prática, normal. Não se cobre para tipo, amanhã, acordei, amanhã já tá falando bem, não. Vá sempre olhando os vídeos para trás e vendo evoluções. E aí você vai ver que com o tempo você vai falando. Tá? A gente fala muito errado, gente. A gente não fala muita coisa errada, até no português. E aí no inglês é óbvio. Inglês é um outro idioma. Não é seu idioma nativo. Mais alguém? Mais alguém quer falar algo? Não? Então é isso. Então pode falar, Wallace. Só pegando o gancho que nossa amiga falou, eu comprei o método, aquele de 6 meses, como O a passo a criança... passo. O passo a passo, o né? passo a passo. Tem os 2 PDFs, tem Isso. as dicas lá, 60 dicas. Você já leu as 60 todas? Já li, mas eu vou ler de novo, porque é muita coisa pra gente decorar, pra gente aprender. Mas hoje é meu dia 1 no método. Daqui 30 dias eu volto para contar. Legal, muito bom. Faz todo dia lá o que tá fazendo e vai lendo as dicas, pelo menos 1 ou 2 todos os dias para você ir botando em prática. São 60 dicas. Gente, isso que ele falou, o Wallace falou do passo a passo, é um produto que eu criei para ajudar as pessoas. Eu tenho um curso, hoje, o curso completo está custando R$1.200 e poucos. Está com vagas fechadas agora em dezembro, vai vir em janeiro. E muitas pessoas vêm me procurando, nossa, gostei do teu método, tudo mais, como é que eu faço para ter mais acesso? E muitas pessoas não podem pagar pelo curso, às vezes estão com vagas fechadas. O passo a passo, ele é um complemento, ele é uma ajuda, ele é um caminho. Né? Eu tenho lá 10 aulas de dicas, 10 aulas de dicas que eu dou, né? Aulas curtas, porque só dicas, e 2 PDFs com calendário, o Gary falou dia 1, calendário do que fazer todo dia. Hoje eu vou ouvir um podcast, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou aprender 5 vocabulários, hoje eu vou falar frases. E 60 dicas dessas aqui que eu dei, né? 60 frases com dicas práticas, né? Aí, ó, a Carol comprou e disse que é muito bom, tá? É bem barato, é R$97, então assim, tem gente que espera vir um curso com 60 aulas dessa que eu dou aqui, num produto de R$97. Você pode dividir lá 12 vezes aí e pagar R$10 por mês. E é só uma dica, é um direcionamento para você que já tem outro curso e você quer um direcionamento para você caminhar com o método. Porque você chega num lugar, você só tem conteúdo, verbo to be, verbo não sei o que lá, preposição, não sei o que lá. E aí esse você tem ali, é um produto mais barato, mas um produto que te dá um caminho. Você tem todo dia o que fazer, você sabe como fazer e tem mais. E quem participa da aula ao vivo aqui comigo, ainda melhor ainda, porque tá tendo aula, pode tirar suas dúvidas e ainda tem lá um caminho para fazer. É isso aí que o Wallace falou. Parabéns, Wallace, faz todos os dias, tá? E, gente, é isso, tá? Esse produto é só você ir na bio do meu Instagram, você vai ter a página principal do meu Instagram, vai ter o link lá, você clica no link e vai. Ou me chama no Instagram no direct, que aí eu mando para você o link, tá? O que eu ia falar? Eu também erro, gente, tá? Eu também erro. Erro pronúncia às vezes. Bastante até. Para comparar com
bastante, que eu digo assim, para alguém que se diz professor e que se diz coisa, entre aspas, né? As pessoas acham que a gente não erra. Quantas vezes eu pronuncio coisas erradas em português? Então, eu não deixo de postar os meus vídeos. Se vocês forem ver os meus vídeos no Instagram, tem erros lá, tá? Se vocês olharem com cuidado, tem erros. Tem gente que chega no direct, aí vai, posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Aí vem mostrando os meus erros. Eu falei, legal, cara, obrigado. Eu já tinha visto esse erro, mas eu não deixei de postar, porque é um erro natural, né? Às vezes ali no Inglês com Estranhos, eu tô falando em português com a minha equipe, aí do nada chega alguém para abordar e eu tenho que falar em inglês, e aí pá, e sai errado. E sai errado, e sai errado. É natural. Sai errado, não é porque você não sabe, é porque o erro na linguagem acontece. Você está falando fluido, quando você está falando fluido, sai alguns erros ou outros. Então, quem está começando, pior ainda, aí que vai errar mesmo. Então, tem que entender esse processo e aprender sobre pronúncia, é isso. O erro faz parte, tá bom? Tem que aceitar ele para ir. Agora, realmente, eu preciso ir. Bye, bye para vocês. Vejo vocês na semana que vem. Chamem mais gente, compartilhem. Vamos tirar uma fotinha aqui. Quem puder aparecer, aparece aí pra gente tirar um print. Se vocês puderem, faz um favor para mim. Se vocês puderem, não, vocês podem. Dá uma postada no Instagram e me marca lá. Vou tirar uma foto de vocês. Olha aí. Vamos dar um sorrisinho. Tirar meu mic. 1, 2, 3 e... Aí eu tirei a foto, tirei um print de vocês. Se vocês quiserem, me marquem lá, que eu vou remarcar vocês também. Gente, parabéns pelo tempo. Quem esteve aqui 7 horas está aprendendo mais pelo esforço aí. Bom trabalho, bom restante de dia. Have a good week para vocês. Bye, bye.